Existe um momento específico em que você acredita que está prestes a começar. Você abre o documento, organiza a mesa, revisa o plano, relê o que anotou ontem, faz pequenos ajustes, mexe na estratégia e por alguns minutos sente uma falsa sensação de avanço. Mas nada realmente começou. Você já percebeu isso? Existe uma diferença quase invisível entre estar se preparando para agir e estar realmente agindo. E a maioria das pessoas passa anos vivendo exatamente nesse espaço intermediário. Sempre perto, sempre quase, sempre agora vai. Mas o agora nunca chega. Talvez você diga que está só organizando melhor as coisas, que quer fazer direito, que precisa entender mais antes de começar. Parece racional, parece responsável. Só que existe uma pergunta desconfortável escondida aqui. Se você já sabe o suficiente para começar, por que ainda não começou? Não é falta de informação, não é falta de estratégia, não é falta de motivação, é ambiguidade interna. Ambiguidade é quando você diz que decidiu, mas ainda mantém a opção de não fazer. É quando a intenção existe, mas a saída de emergência continua aberta. E enquanto a saída de emergência está aberta, sua mente não reorganiza nada. Você pode planejar por horas, pode estudar todas as possibilidades, pode consumir conteúdo sobre o assunto, mas se a decisão não foi tomada de forma definitiva, o comportamento não se reorganiza. E isso gera uma sensação muito específica. Você sente que está perto de agir, mas algo sempre trava no último segundo. Repara no que acontece quando você diz que vai começar um projeto. Nos primeiros dias, você fala sobre ele, pesquisa, ajusta detalhes, talvez até conte para alguém. Mas internamente ainda existe uma conversa silenciosa. Vamos ver como vai ser. Se não der certo, eu paro. Ainda estou avaliando. Isso não é decisão, isso é tentativa. E tentativa não reorganiza comportamento. Existe uma diferença estrutural entre intenção, tentativa e decisão real. Intenção é quando você quer. Tentativa é quando você experimenta. Decisão é quando você encerra a ambiguidade. Quando uma decisão verdadeira acontece, algo muda imediatamente. Não é barulhento, não é dramático, mas é perceptível. O foco muda, as prioridades mudam, o tempo começa a ser reorganizado automaticamente. Você não precisa se forçar a lembrar o que é importante. Aquilo passa a ocupar espaço central na sua mente. Já percebeu como algumas mudanças na sua vida aconteceram rápido? Não porque você aprendeu algo novo, mas porque decidiu de verdade. Às vezes é algo simples, parar de aceitar determinada situação. Encerrar um comportamento, assumir um compromisso. No momento da decisão real, não há debate, há execução. Agora compara isso com os projetos que estão parados. Eles não estão parados por falta de capacidade. Estão parados porque você ainda está em modo de intenção. E intenção mantém a ambiguidade viva. Ambiguidade consome energia. Toda vez que você diz que vai fazer algo e não faz, sua mente precisa administrar esse conflito. Ela precisa justificar, precisa racionalizar, precisa adiar. E esse processo gera cansaço mental. Não é o trabalho que te esgota, é a indecisão constante. Você pode estar pensando que só precisa de um impulso maior, que quando a motivação vier com força, tudo vai fluir. Mas motivação não encerra ambiguidade. Motivação intensifica intenção. E intenção ainda é frágil. Decisão verdadeira é diferente. Ela reduz esforço mental, porque quando você decide, você para de avaliar se vai ou não vai. Você já decidiu. E essa clareza elimina uma quantidade enorme de ruído interno. Pensa na última vez que você realmente decidiu algo importante. Não foi um acho que vou, não foi um talvez seja melhor. Foi um é isso. E depois desse momento, você começou a agir quase automaticamente.
Não porque ficou mais motivado, mas porque deixou de discutir consigo mesmo. Quem decide não negocia. Essa é a diferença silenciosa. Enquanto você mantém a opção de voltar atrás, sua mente continua dividida. E mente dividida não executa. Ela calcula, ela pondera, ela simula cenários, mas não sai do lugar. Talvez você esteja preso no ciclo do planejamento infinito, sempre ajustando detalhes, sempre esperando o momento ideal, sempre refinando estratégia. Parece prudência, mas muitas vezes é medo mascarado de preparo. Existe um ponto em que mais planejamento deixa de ser preparo e vira proteção contra o risco de agir. E agir sempre envolve risco. Quando você decide de verdade, você aceita esse risco. Você aceita que pode não sair perfeito. Você aceita que vai aprender no processo. E essa aceitação libera movimento. Decisão reorganiza comportamento porque ela redefine prioridade. Quando algo é prioridade real, o resto se ajusta. O tempo aparece, a energia aparece. As distrações perdem força, não porque você virou outra pessoa, mas porque a ambiguidade acabou. Você não precisa lutar contra cada distração quando já decidiu. Elas simplesmente perdem relevância. É por isso que decisões verdadeiras reduzem esforço mental, porque o maior gasto de energia não está na ação, está na dúvida. Se você continua acumulando planos, intenções e preparações intermináveis, não é porque falta conhecimento, é porque falta encerramento interno. Falta aquele momento em que você diz para si mesmo, não é mais opcional. E esse momento não é visível externamente, ninguém vê. Não há anúncio, não há validação. É interno, mas os efeitos são externos. Quando a decisão acontece de verdade, você começa antes de estar totalmente pronto. Você ajusta no caminho. Você para de esperar sentir segurança absoluta, porque percebe que segurança absoluta nunca virá antes da ação. Talvez a pergunta mais importante não seja o que falta aprender, mas o que ainda estou mantendo como opcional. Enquanto algo é opcional, sua mente não o trata como prioridade, e o comportamento reflete isso. Existe um sinal claro de que a decisão ainda não aconteceu. Você continua discutindo consigo mesmo. Continua avaliando prós e contras. Continua dizendo que vai começar em breve. Quando a decisão real acontece, a conversa interna diminui drasticamente. O foco fica mais estreito. A ação começa a ocupar o lugar do debate. Resultados não começam quando você aprende mais. Resultados começam quando a ambiguidade termina. E talvez você esteja mais perto disso do que imagina. Não porque precise de mais informação, mas porque já sabe o suficiente. O que falta é encerrar a possibilidade de continuar apenas planejando. Quem decide reorganiza a própria realidade. Se você ouviu tudo isso e reconheceu esse padrão em si, então já percebeu que o problema nunca foi falta de preparo. Foi falta de decisão definitiva. A maioria vai continuar ajustando planos e esperando o momento perfeito. Poucos vão encerrar a ambiguidade hoje e começar mesmo sem sentir total certeza. A sequência dessa reflexão está organizada na playlist que aparece na tela. Ela só faz sentido para quem decidiu sair do quase e entrar no movimento real. Porque depois que a decisão acontece, surge outra pergunta inevitável. Se o bloqueio não era falta de força, então como eliminar a resistência que ainda aparece sem entrar em guerra consigo mesmo? É exatamente aí que o próximo passo começa.